tenho a alegria de anunciar para vocês hoje, para que a gente possa refletir, o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo de 22 a 25. Em um daqueles dias, ele subiu com os seus discípulos a uma barca. Disse ele: passemos à outra margem do lago. E eles partiram. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Desabou então uma tempestade de vento sobre o lago. A barca enchia-se de água e eles se achavam em perigo. Aproximaram-se dele então e o despertaram com este grito: Mestre, mestre, nós estamos perecendo. Levantou-se ele e ordenou aos ventos e à fúria das águas que se acalmasse. E se acalmasse, e logo veio a calmaria, a bonança. Perguntou-lhes então: onde está a vossa fé? Eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam uns aos outros: quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Caros ouvintes, eu gostaria hoje de estar fazendo essa reflexão junto com vocês do trecho do Evangelho de Lucas, a tempestade acalmada. E nesse momento em que refletimos essa palavra, a tempestade acalmada, com a última frase dita pelos discípulos, com essa pergunta: quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Essa foi a inquietação e as perguntas que os discípulos faziam uns aos outros, devido ao que tinha acontecido. E nessa manhã de sábado, eu pergunto para você: quem é este que até os ventos e o mar obedece? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Hoje, você pode estar passando por esta situação. Hoje você pode estar passando por essa mesma tempestade. Os discípulos estavam passando por uma tempestade de verdade em alto mar. Ficaram com medo, gritaram diante do mestre pedindo socorro porque estavam perecendo. Jesus se levanta e dá ordem aos ventos e ao mar que se acalmasse. Hoje você pode estar passando por essa tempestade, por essa mesma situação. Hoje talvez a tempestade da sua vida seja grande. A tribulação talvez tenha balançado o barco da sua vida, as agonias, os problemas, e você se vê como os discípulos. Você se vê perturbado, você se vê perecendo. Você pensa que não tem mais jeito e acredita que a sua vida, o barco da sua vida vai afundar. Essa talvez seja a condição de que você está vivendo hoje. Mas os discípulos tiveram uma postura de quem vai atrás do socorro. E eles gritaram. A palavra de Deus diz que eles acordaram Jesus com um grito: Mestre, mestre, nós estamos perecendo. Eu pergunto para você, diante da dificuldade de hoje que você está vivendo, diante da tribulação dessa tempestade, que talvez já tenha tempos que você está vivendo, a quem você tem gritado, por quem você tem clamado? Você pode se questionar, porque você muitas vezes pode estar gritando pelo vizinho, por um amigo, por alguém da sua família, por outros caminhos, buscando outros meios de solucionar o seu problema, e até o dia de hoje você não tem encontrado resposta. Talvez, meu irmão e minha irmã, porque você não tem clamado por aquele que acalma o mar e a tempestade. Talvez você não tenha clamado ainda por aquele
que os ventos obedecem. E este, a quem os ventos e o mar obedecem, tem um nome, e ele se chama Jesus. Um nome que está acima de todos os nomes. Um nome que a própria Bíblia diz, um dia todo joelho vai se dobrar. E eu digo para você, talvez o seu grito tenha sido o grito de desespero. Porque quando a gente está passando por uma tempestade mesmo, quando a gente está vivendo momentos de conflitos na nossa vida, a situação às vezes é tão dramática para nós que a gente não consegue enxergar a calmaria. A gente imagina mesmo que é o fim. A gente imagina que não tem resposta. A gente imagina que Deus se esqueceu de nós, que não tem mais ninguém nos olhando. Mas eu queria nessa manhã, junto com você, levantar um clamor. Que você pudesse, no dia de hoje, não recorrer a nada. A nada. A nada que não venha de Deus. Mas que você recorra, assim como os discípulos fizeram, recorra ao Mestre. Seja em gritos mesmo, como fizeram os discípulos, porque na hora do desespero, a gente às vezes não sabe nem como rezar, nem como clamar. Faça do jeito que você sabe. Pode ser no seu desespero mesmo, na sua dor, chorando, gritando. Pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que da mesma forma como Jesus se acordou naquela barca, que se levantou, e eu acredito, que talvez ele tenha erguido talvez a sua mão para dar uma ordem para que o mar se acalmasse, para que o vento se acalmasse, Jesus também hoje pode dar uma ordem na sua vida. Jesus hoje pode se levantar também para você. Jesus hoje pode se colocar de pé na sua vida, se você de verdade assim o deseja, se você está buscando de verdade com fé, Ele pode hoje se levantar, se colocar de pé na sua vida, e você hoje pode ser o dia da sua vitória. Pode ser o dia da sua calmaria. Pode ser o dia em que os ventos e o mar da sua vida vai obedecer a quem deve obedecer, a Jesus. Hoje pode ser o ponto final do seu sofrimento. Depende muito da nossa fé. Claro que também depende tudo isso da vontade de Deus. Depende de como você está com o seu coração. Porque o sofrimento, ele vem na nossa vida e muitas vezes o Senhor permite que ele chegue até nós, para que a gente possa também trabalhar o nosso coração, deixar o nosso coração livre de ressentimento, livre de ódio. O sofrimento vem para que a gente possa experimentar, fazer uma experiência também de Deus, e entender que enquanto seres humanos, nós somos limitados, nós somos fracos, e nós dependemos sim de Deus. Deus muitas vezes nos permite para que a gente deixe a nossa autossuficiência cair por terra. Porque quando tudo na nossa vida vai muito bem, a tendência do homem é se esquecer de Deus. A tendência do homem é acreditar na sua própria capacidade. Acreditar que nós somos capazes de resolver todos os problemas. Mas, quando o sofrimento bate à nossa porta, quando nós nos deparamos com a angústia, com a agonia, com a tempestade, aí a gente cai por terra e descobre que de verdade nós precisamos de um Deus. De que minha vida e de que sua vida depende de um Deus. De um Deus que é amor, de um Deus que não tem um plano para você de desgraça, pelo contrário. A vontade de Deus na sua vida é que a sua vida dê certo. Não é vontade de Deus a tempestade que você está passando. Não. Pelo contrário. Ele tem condição sim. Ele tem condição sim de fazer o vento e o mar parar. Para que você possa atravessar tranquilamente o mar da sua vida. Mas nós buscamos muitas vezes outros caminhos. Nós trilhamos muitas vezes outros caminhos. E você pode até fazer uma pergunta para você mesmo. Por que eu tenho rezado e essa tempestade não tem acalmado? Por que é que eu, de verdade, tenho dobrado meu joelho, tenho clamado a Deus e Ele não tem me respondido?
meus irmãos e minhas irmãs, quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós fazemos as orações e essas orações elas não têm chegado ao céu, a gente tem que refletir porque alguma coisa tem de errado. Conosco mesmo. Porque de que forma eu tenho rezado? Como tem sido feita essa minha oração? Que oração é essa que eu tenho feito? Você pode se questionar. Porque fazer uma oração, buscar a graça de Deus, quando você está cheio de ódio, não dá certo. Buscar a graça de Deus, quando você não consegue refletir essa graça na sua vida, buscar a graça de Deus, fazer uma oração, quando você tem feito dessa oração ainda uma lamúria, essa oração não consegue chegar no coração de Deus. Ou quando você tem feito, ou quando você tem dobrado o seu joelho apenas por dobrar. Apenas por dobrar. Mas você nem acredita naquilo que você está rezando. Mas eu digo para você, quando você de verdade gritar por esse Jesus, quando você clamar por esse Jesus que acalma as tempestades, mas você gritar com fé, gritar na postura de alguém que está precisando, gritar na postura da obediência. Quando você clamar por esse Jesus Cristo, que é o Senhor dos senhores, que é o nosso Deus, que é o Deus do impossível, mas você gritar com fé, você clamar pela sua misericórdia, pode ter certeza de que essa tempestade, ela acalma. O professor Felipe, no seu livro Como Fazer a Vontade de Deus, ele diz o seguinte: é preciso, então, não se deixar afundar na hora da tormenta, mas esperar com fé na providência divina que não falha. No meio do fogo das tribulações, é preciso continuar a caminhar, ainda que gemendo e chorando, como se visse o invisível. Isso é ter fé. Fé é você acreditar que mesmo com essa situação que você está vivendo, que ela vai passar. Mesmo na tribulação, você continuar clamando. E principalmente louvando. Acreditando na providência divina que não falha. Na providência divina que não falta a ninguém. Os homens dizem que Deus ele pode tardar, mas ele não falha. Eu não acredito bem desse jeito. Deus não tarda, mas Deus tarda, mas não falha, eu não vejo assim. Eu vejo que é atento para tudo. Atento para tudo. Até esse sofrimento na sua vida, para você, talvez seja necessário. Seja necessário para que você entenda como você está vivendo. Seja necessário para que você avalie você mesmo. Para que você descubra se a escolha que você tem feito na sua vida, se até o dia de hoje foi uma escolha certa. Tudo isso vai servir para que você possa avaliar. Padre Fábio de Mello, ele diz o seguinte, em uma de suas pregações: eu não posso passar pelo sofrimento, eu não posso me permitir, na verdade, passar por um sofrimento sem tirar um proveito maior, sem tirar um bem maior desse sofrimento. Então, a tribulação que você está passando no dia de hoje, o sofrimento que você está passando no dia de hoje, o que é que você tem aprendido com ele? Você tem ouvido Deus falar com você no seu sofrimento? Ou você tem ouvido apenas a voz do encardido, que tem feito você apenas lamuriar, reclamar, se ver na desgraça? Como você tem passado pelo seu sofrimento? Como você tem visto o seu sofrimento? Você tem deixado que essa dor te domine? Que essa sensação de fracasso tenha tomado conta do seu coração, a ponto de você não ter fé, de você não acreditar mais, de você dizer muitas vezes para você mesmo e até para os outros: eu não rezo mais, eu não vou mais à igreja, eu não acredito mais, porque na minha vida as coisas só dão errado. Quantas vezes você começa esse processo de lamúria, dizendo que tudo na sua vida tem dado errado? Meu irmão e minha irmã, se coloque numa postura diferente. Se coloque numa postura de quem acredita, de quem espera, de quem de verdade é capaz de enxergar o impossível, de quem diz: eu sei que nos dias de hoje eu estou passando por agonia,
Eu sei que essa tempestade, ela até tem se estendido na minha vida, porque não foi hoje que começou, já tem alguns dias. Eu sei que esse sofrimento, ele tem tido um processo muito longo, mas ele tem um dia para terminar. Porque eu tenho esperado naquele que até o vento e o mar obedece. É essa postura de quem acredita. Eu tenho esperado naquele que tudo pode. Eu tenho esperado naquele que é o Deus do impossível. É nele que eu tenho esperado. Se você se coloca nessa postura de quem espera no Deus do impossível, de quem espera no Senhor que acalma a tempestade, pode ter certeza que a sua tempestade, a tempestade da sua vida, a angústia, a tribulação que você está vivendo hoje, ela está com os dias contados. Ela está com as horas contadas, com os minutos contados. Porque Deus, de verdade, Ele vai entrar com providência. Na verdade, se você já começa a acreditar agora, se você começa a acreditar hoje, se você começa já a tomar posse dessa palavra, dessa bênção, a sua vitória começa a partir de agora. Então acredite, acredite. Assim como dizia Santa Teresa d'Ávila, nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, só Deus muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Só Deus basta na nossa vida. E tudo passa. Essa tempestade vai passar, a sua angústia vai passar, a sua agonia vai passar, esse sofrimento, seja por doença na sua vida, também vai passar. Tudo passa para quem toma uma postura de quem crê, de quem espera. Mas eu digo a você, procure aquele a quem o vento e o mar obedece. Procure a Jesus de Nazaré. Procure o Galileu. Procure o Jesus ressuscitado. O Jesus que ressuscitou Lázaro, que curou os enfermos, que acalmou a tempestade, que fez bonança nas pescarias. O Jesus que se doou corpo e alma na cruz, pagando um alto preço para que você pudesse ter direito à salvação. Clame a esse Jesus. Clame a esse Jesus, filho do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Clame a esse Jesus que tudo pode. A esse Jesus que venceu os infernos. A esse Jesus que o diabo obedece. A esse Jesus que o inferno estremece. Clame a esse Jesus. E pode ter certeza que quando você se coloca em marcha para Jesus, as muralhas, elas caem. As muralhas vão caindo, assim como caiu as muralhas de Jericó. Mas quando eu tomo uma postura de louvor, quando eu tomo uma postura de oração, quando eu tomo uma postura de adoração, quando eu no dia de hoje digo para mim mesmo, eu estou sofrendo, eu sei que esse sofrimento tem um tempo para passar. A partir de hoje, eu não vou lamuriar, eu não vou reclamar. A partir de hoje, a minha posição, a minha decisão é louvar e bendizer o Deus da vida. Mesmo no sofrimento, louve. Mesmo na agonia, louve. Louve e acredite. Acredite nesse Deus que tudo pode e que tudo vai fazer na sua vida. Acredite nesse Deus, nesse mesmo Jesus que os discípulos acreditaram e se questionaram entre si: quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? E um dia, quando a sua tempestade passar, você vai dizer: de verdade, eu acreditei em um Deus que o vento e o mar obedece. Você vai dizer para você mesmo, porque um dia eu disse para mim mesmo. Um dia, quando a tempestade da minha vida passou, eu olhei para o céu e de verdade eu acreditei, porque eu tomei uma postura de quem acreditava e eu pude dizer e digo hoje: eu acreditei nesse Jesus que o vento e o mar obedecem. Eu convido você também a tomar essa mesma postura de quem acredita. E poder ter certeza, meu irmão e minha irmã, que a vitória começa hoje para você. A vitória começa hoje para você. Que Deus te abençoe e que alcance o seu coração.